Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público ainda presente nesta Casa de Leis, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, entre outras coisas, para fazer uma pequena prestação de contas de alguns atos que nós temos empreendido em favor da população. Nós reconhecemos que são muito ínfimos ainda, pequenos, mas temos procurado fazer com muito empenho, com muito carinho, no sentido de ajudar, no sentido de encaminhar algo que possa beneficiar, especialmente aqueles que são os mais necessitados, os mais carentes. Nós estamos, no dia de hoje, faz parte da nossa pauta, apresentando congratulações com a escola professora Clotilde Copelli de Miranda, que solicitou nossa ajuda para a festa, e nós, reconhecendo a motivação que é aquela, embora que alguém tenha dito aqui que há necessidade, eu não vejo, sinceramente, necessidade de escola precisar fazer festa junina, vender salgadinhos ou coisas assim, para exercer a função de educar, que é protegida pela Constituição brasileira e que é, sem dúvida alguma, uma obrigação do Estado. Então, não consigo entender, mas tivemos a oportunidade de ajudar e eu apresentei congratulações com essa escola, com a direção dessa escola, que, mesmo não sendo obrigação deles, fazem com tanto carinho, com o objetivo de melhorar o ensino, de atender melhor as nossas crianças, futuros jundiaienses, né? E que amanhã, com toda certeza, poderão dar muito orgulho ao nosso município. Essa festa foi realizada no dia 8 de junho. Eu sei que outros vereadores também cooperaram, mas eu me refiro à organização da festa e o objetivo dela, que é atender, ajudar e educar melhor os pequeninos do nosso município. Também, senhor presidente, não poderia deixar de falar sobre a movimentação desses últimos dias nas ruas, nas cidades do nosso país. Eu acho que se há uma qualidade, meu caro doutor Pacheco, uma qualidade no político, especialmente no nosso caso como vereador, é saber entender a voz das ruas, a voz da urna, entender a dificuldade porque a população passa, a ira, muitas vezes, de ver tanta coisa errada, né? E que falta, muitas vezes, também a força de se manifestar. Eu confesso a Vossa Excelência, aos nossos colegas, que assusta um pouco a gente. A gente fica um pouco assustado, um pouco acuado, mas eu não deixei de compreender, em momento algum, a necessidade do povo de falar, a necessidade de protestar, a necessidade de se fazer ouvir um momento tão importante. E eu também entendo que é um sinal de maturidade, porque de outras vezes o povo foi anestesiado com Copa do Mundo, com jogo de futebol e tantas outras coisas, para acobertar coisas erradas, mas o povo brasileiro está sabendo aproveitar o momento, mas entendendo das dificuldades, entendendo a malversação, muitas vezes, que acontece com dinheiro público. E nós precisamos, sem dúvida alguma, compactuar com a voz das urnas, em que pese, a voz das ruas, em que pese, às vezes, a gente ficar um pouco assustado, mas é legítimo, com toda certeza, e nós temos que entender, temos que apoiar.
uma jornalista aqui no meio do tumulto me perguntou: o que o senhor acha disso, pastor? Foi exatamente o que eu disse. Acho legítimo, desde que não haja vandalismo, desde que não haja violência, legítimo, não é? Porque, afinal de contas, quem paga as contas mesmo é o povão, né? Quem paga mesmo é ele. Então, cabe o direito. Também queria parabenizar o nosso presidente, a nossa casa, que também soube se portar ouvindo, né, os queixumes da população, as reivindicações da população. E eles têm esse direito e devem realmente se manifestar. Também, senhor presidente, eu estive reunido hoje com moradores da Vila Esperança e voltei de lá muito triste de ver tanta necessidade, né? Eu queria, né, pedir que essa casa, eu não tenho a vaidade de dizer eu apresentei, eu corri atrás, eu não tenho essa vaidade, mas que nós pudéssemos olhar para aquela população tão carente, tão necessitada, né? Havia ali num lago um despejo de esgoto, né, arrebentando com a qualidade daquele bairro, né? E o DAE já resolveu, em parte, tirou um deles, mas o outro ainda continua despejando lá, né? E a gente vê que é uma das populações mais humildes que tem no nosso município, precisando de alguém que fale em favor deles, e eu me prontifiquei, né? Embora, mesmo que não venha colher os louros desse trabalho, mas interceder por eles que precisam de lazer, que precisam de cultura, que enfrentam dificuldades tremendas, ouvindo a população na parte da manhã, vi o quanto eles choram pela necessidade de abrir a rua, de ligar com algum ponto, com algum lugar, né, o seu bairro. Nós nos prontificamos a estar trabalhando e vamos estar atendendo com toda certeza e reivindicando pelos moradores da Vila Esperança tantas coisas que eles realmente estão necessitados. Já pedimos algumas vezes e ainda nós não fomos atendidos. Por fim, senhor presidente, contando com a complacência de Vossa Excelência para mais um minutinho, feliz também hoje por poder ter apresentado um projeto de lei aprovado por unanimidade nessa casa, para atender essa outra parcela da população sofredora, cansada, machucada pela vida e que pede o mínimo, clama pelo mínimo da sua vida, que é se mover, uma vez que eles foram privados disso, ou por nascença, ou porque sofreu algum acidente, e no meio desse mundo corrido que nós estamos, né, todo mundo desesperado para chegar em casa, para chegar no trabalho, eles não têm o direito de correr, não têm como se apressar, é apenas esperar que o poder público os socorra, os atenda, e nós pudemos hoje dar um sinal para eles de que vale a pena lutar, vale a pena correr, vale a pena batalhar pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Por fim, senhor presidente, para encerrar mesmo, um dia, há alguns anos atrás, um dia chuvoso, e eu pretendia dizer em frente deles aqui, mas o nosso tempo é tão pequeno, eu contemplei, vereador Pacheco, a queda de árvores entre relâmpagos e uma tempestade muito grande. Caiu um semáforo. O semáforo tombou no meio da avenida, de tal forma que os carros já não podiam passar, não podiam transitar. Mas parei um pouquinho e me chamou a atenção que aquele poste caído na horizontal, aquele semáforo, ainda continuava sinalizando vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. E eu tirei essa conclusão hoje, quando vi essas pessoas com tanta dificuldade virem pela chuva, né, e virem aqui buscar alguma coisinha para si, que mesmo tombado, mesmo caído, mesmo mutilado, muitas vezes, ainda continua na sociedade acenando o vermelho, amarelo e o verde. Nós possamos continuar nessa linha,
atendendo, ajudando e abençoando aos mais carentes. Parabéns a todos nós dessa casa, parabéns aos vereadores, ao povo que esteve presente, aqueles que vieram e vêm em busca dos seus direitos e que nós saibamos entender, compreender os pleitos da população que nós representamos. Muito obrigado.